Você sabe para que serve o decibel e como que a gente pode utilizar ele na eletrônica? Já viu algum exemplo prático do decibel? Já fez a conta do decibel em algum circuito? Fique nesse vídeo até o fim e aprenda como que a gente pode usar ele na eletrônica. Fala pessoal, então hoje essa aula é um pouco diferente, é uma aula um pouco mais rápida, mas a gente vai ver um conteúdo bem legal que muita gente tem dúvida. O que é o decibel? O que essa unidade significa? Como que a gente trabalha com ela? Para começar, o decibel é uma unidade de proporção de relação física. Ela não é uma medida propriamente dita, então ela estabelece uma proporção para facilitar as nossas medidas. Algumas medidas são feitas em grandes escalas, né? São feitas de forma que vamos lá desde o 00, desde as pequenas dezenas até as milhões de unidades. Então, você colocar o decibel, ele te ajuda a fazer um gráfico melhor, porque ele está com um logaritmo dentro dele. E além disso, o decibel é uma parte do bel. O bel é que a unidade desenvolvida, ela foi desenvolvida pelas empresas Bell, e daí que vem o nome dela, do Alexander Graham Bell, que inventou o telefone. Então o Bell foi realmente desenvolvido por essa empresa. Eles fizeram um cálculo de atenuação de transmissão de sinal de telefone, e era um sinal que era de 1 milha de distância, tinha uma série de particularidades do fio utilizado, da resistência, da intensidade do sinal, e aí eles fizeram todas essas medidas de quanto que tinham na fonte e quanto que tinham na recepção, e aí eles estabeleceram que toda essa proporção de envio e de recebimento era 1 bel. E aí, para facilitar, eles fizeram 1 decibel, 10 vezes o log daquela medida era o decibel. Toda essa explicação está muito bem detalhada na Wikipedia em inglês. Na Wikipedia em português tem algumas informações legais também. Eu recomendo você entrar lá se você quer saber um pouco mais da história do bel. Na eletrônica, onde que a gente utiliza essa unidade? A gente utiliza na medição de ganhos e atenuações, em potências, principalmente, tensão e corrente. Corrente não é tão usual, mas eu já vi em alguns casos. Medidas de potências de sinais de transmissão em antenas, também é muito comum você utilizar o dB. Em filtros também é comum você colocar lá qual que é o ganho, qual que é a atenuação desse filtro. Então é um pouco redundante com o primeiro ponto, mas o filtro sempre está utilizando o dB. E nisso, quais são os sufixos que a gente vê, Porque o dB sozinho, ele não diz muita coisa, Porque você precisa, como eu falei no começo, ele é uma medida relacional, ele está fazendo alguma proporção de alguma outra unidade. Então pode ser um volt, pode ser watt, pode ser pressão sonora, pode ser o ampere. Então tem várias unidades por trás. Então, quando um gráfico só coloca dB, ele não está tão completo. Você tem que colocar a unidade com a qual você está medindo ali. A não ser que você está falando sempre, por exemplo, estou falando aqui sempre de tensão, e aí meio que fica padrão todos aqueles gráficos que você for analisar e todas aquelas medidas que você está lendo, são dB em relação à tensão. Mas caso seja um gráfico aleatório, seja um gráfico único, é interessante você colocar qual que é a medida originária. Então, por exemplo, o dBV, o dB micro V, o dB micro A, que é de ampere, e o dBm é de miliwatts. O dBm é muito utilizado também, aí a gente está falando de watts. Com a tensão, como que a gente calcula? Qual que é a relação de tensão, que é o mais usual no nosso caso da eletrônica? A gente fala assim que ele vai ter uma certa quantidade de dB, o xdB, e o cálculo é 20 vezes o log de x dividido por x0, onde x é a tensão de saída e x0 é a tensão de entrada. Então, quando você tem por exemplo, um filtro colocado lá, ele está atenuando o meu sinal em menos 5 dB, então você pode fazer a matemática aqui, fazendo a simulação. Então quer dizer que se eu entrar com um valor de tanto de tensão, eu faço a minha matemática aqui e eu vou chegar em qual que é o valor de saída que ele vai ter nesse filtro. Então, pegando esse exemplo agora do filtro, por exemplo, o filtro passa-baixos, que a gente já falou um pouco aqui dele, que é o filtro RC. No vídeo que eu falei dele, eu falei um pouco sobre a constante RC.
e essa constante RC é o tempo do R vezes o C. Mas aqui ele também funciona como filtro passa-baixos. O que significa isso? Que o filtro ele vai deixar frequências mais baixas serem menos atenuadas, frequências mais altas vão ser bem atenuadas. Isso depende do meu valor de R e de C. E como que eu sei qual que é o valor de atenuação? Primeiro você descobre qual que é a frequência de corte. A frequência de corte é dada por essa forma exibida aqui. 1 dividido por 2πRC. Nessa frequência de corte, um sinal dessa frequência ele vai estar atenuado em menos 3 dB. Daqui a pouco a gente vai ver o quanto que significa isso em tensão. Você pegando, por exemplo, né, eu vou fazer aqui um exemplo para vocês, para a gente exercitar um pouquinho essa matemática. O filtro colocando um resistor de 1 kΩ e 1 micro no capacitor, ele vai dar uma frequência de corte de 159 Hz. Se a gente falar de áudio, por exemplo, essa frequência é bem baixa para áudio, né? O áudio a gente tem a frequência mais ou menos audível, né, em torno de 20 Hz até 20 kHz, mais ou menos, é um pouco abaixo, tal. Mas nesse range todo, né, nessa faixa toda de frequência audível, o 159 está lá no começo, ou seja, a gente só ouve o grave mesmo se eu fosse utilizar esse R e esse C. Então, por exemplo, se você está projetando um filtro, né, para um sinal de áudio, você pode utilizar desse RC antes de ele ser amplificado. Aí você amplifica só a frequência baixa, né, e depois vai para o alto-falante, por exemplo, né? A entrada dele você passaria por um RC, porque ele já não precisaria de tanta potência, né? O sinal mais baixo, passa por uma amplificação e depois entrega para o alto-falante. Só essa frequência bem baixa. Eu vou fazer no futuro uma aula só de filtros, me cobrem isso depois. A gente pode fazer um filtro passa-faixa, filtro passa-alta, né, seria só as frequências mais altas, filtros ativos, né, o que a gente tem de diferença entre filtros passivos e filtros ativos. Esse exemplo aqui é um filtro passivo, porque eu não estou tendo ganho. Mas esse é um assunto para um futuro. Vamos agora analisar então como que o decibel se comporta nesse filtro. Vamos lá no LT-Spice simular esse circuito. Aqui no LT-Spice o que a gente tem? Então eu tenho um sinal de entrada, que a gente já vai configurar. Eu tenho o meu R e o meu C. Como a gente já calculou, o meu R é de 1K e o meu C de 1 micro. E aí eu vou medir a saída dele, que eu chamei aqui de out. Beleza. O LT-Spice consegue fazer uma análise de resposta em frequência desse meu filtro. Eu vou excitar aqui na entrada um sinal AC, né, um sinal de alternado, né, de corrente alternada, e aí ele vai sair com um outro sinal. E aí ele faz uma varredura de frequência e vai plotar para mim como que ele se comporta ao longo dessa frequência. Como que eu faço isso? Eu coloco aqui esse comando, .ac oct 10 10 100K. Eu vou explicar isso numa aula dedicada sobre filtros num computador com Windows, né, LT-Spice Windows, porque aqui eu não consigo editar tão bem. Mas no fundo, o que eu estou dizendo aqui para ele? Fazer uma análise de oitavas em oitavas, né, de faixas de frequências de oitavas, com 10 pontos em cada, e aí ele vai analisar da frequência de 10 Hz até 100 kHz, ok? Então, se eu mandar ele simular isso aqui, antes disso eu tenho que vir aqui na minha fonte e na parte avançada eu vou colocar Small Signal Parameters, né, que é o ponto AC que eu estou simulando agora. Eu coloco aqui 1 volt e não tenho alteração de fase. E aí, beleza, e mando rodar. E aí eu meço aqui a minha saída. E esse é o gráfico que nós vamos ter. Olha que legal. Então, reparem aqui que ele dá duas linhas. A gente vai olhar mais para a linha cheia aqui, que é essa linha cheia, que é a resposta em frequência do meu filtro. E aqui a linha pontilhada é a fase, porque conforme eu vou aumentando a frequência, a minha fase, né, o quanto que ele se desloca, também altera. Então isso aqui não é o foco dessa aula de hoje, né? A gente pode analisar só a frequência aqui, que é a linha cheia. Então, se eu clicar aqui, ele vai colocar essa janela para a gente, beleza. Coloquei aqui, então, eu vou procurar aqui quanto que ele está com menos 3 dB. Né? O menos 3 dB, eu vou varrendo aqui e vou achar qual que é a frequência. Vou lá, 159 Hz. Bateu com o nosso cálculo, ok? Mas, em termos práticos, o que significa isso em tensão? A gente poderia fazer o cálculo, né, de tensão,
simulando, colocando naquela fórmula que eu apresentei, né, agora 3 dB, menos 3 dB, e substituo depois o x e o x0. O x0 é o que eu quero saber, e o x0 é o meu 1 volt, e o x de cima seria o que eu quero saber. Então, mas eu posso simular aqui também, né? Porque é um filtro que está funcionando. Então vamos lá, vamos simular. E aí para simular eu faço a simulação transiente normal, então eu tiro de comentário aqui o que eu tinha colocado, coloco esse em comentário só para ele evitar rodar o AC. E aqui na frequência, aqui na fonte de entrada, que eu vou fazer um sinal de senoidal com DC 0, aqui eu tiro esse outro AC. A minha amplitude é de 1 volt e eu vou colocar aqui, ó, 159 Hz, ok? E aí a gente roda. Ok. Então eu vou medir aqui a entrada versus a saída. Olha que bacana. Então a gente tem que o meu sinal de entrada estava lá com 1 volt, né? Eu vou fazer o seguinte, eu tenho que fazer a medida em RMS para aquela fórmula, né? Então, como que a gente faz a medida? A gente vem aqui com o Ctrl e clica em cima. Então, o RMS do meu 1 volt é 708 milivolts, ok? E o RMS da minha saída, 498 milivolts, ok? Então, se eu pegar a calculadora e for fazer essa conta, então eu vou ter que 498 milivolts, né? Então é 0,498 dividido por 0,708, dá isso aqui. Aí eu tiro o log e multiplico por 20, menos 3 dB, né? Muito bom, né, gente? Então aqui a gente tem uma prova, né? Não é exatamente uma prova, que o ideal era fazer na prática, mas o nosso simulador funcionou muito bem, mostrando quantos dBs foi atenuado aquele meu sinal, menos 3 dB. Então essa aula que eu queria passar para vocês hoje, uma aula bem rapidinha a respeito de decibel, como que a gente pode utilizar ele na eletrônica, como que a gente pode interpretar ele na eletrônica. Um exemplo prático aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos. Se tiver algum comentário, alguma dúvida, deixem aí embaixo que eu terei o prazer em ler. Um abraço e até a próxima!